Quando podemos cancelar um contrato e não pagar uma multa contratual? Isso é o que todo mundo quer, né? Fez um contrato, tá lá o desconto, mas eu quero cancelar esse contrato aqui sem multa. Mas não é sempre que você vai ter esse tipo de situação, ou seja, tem que ter alguns critérios para que isso aconteça, mas sim, pode acontecer, tá? Lembrando, o contrato de permanência, que é o contrato de fidelização, ele é regido, ou seja, ele é orientado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então eu vou aqui passar para você informações do artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor e o 58, que é de uma resolução da Anatel, a 632. Ou seja, se você passar por essa situação, eu estou te dando aqui dois argumentos jurídicos, vão ser argumentos que tem força de lei, para você, passando por essa situação, saber, quando você for reclamar ou se aparecer essa situação, você saber como resolver e o que é que eu tenho de argumento para passar para a prestadora. Para a prestadora, são esses dois. Então vamos lá. Qual a situação que eu posso não pagar uma multa contratual? É simplesmente a prestadora não te entregar o que foi prometido, ou seja, a oferta. A prestadora te disse lá que tu vai ter internet de, sei lá, 300 megas, mas tu só tem 10. Não está entregando o que foi prometido. E lembre-se, contrato de banda larga, ele bota lá a velocidade ou pacote, mas sempre tem alguns pontos que a velocidade mínima. E aí você tem que também se atentar para isso. Ou a oferta prometida é, você vai receber aqui 10 linhas de telefones móveis com 10 aparelhos tais. E a oferta não foi entregue. Você não recebeu lá os equipamentos, não recebeu nada, aconteceu alguma situação, e aí você, vou cancelar o plano porque eu não recebi nada. Pode ter uma multa contratual? Pode. O que acontece normalmente é, a prestadora lá mandou os aparelhos. Vamos supor que alguém recebeu. O contrato foi ativo. Aconteceu alguma situação. Ou extraviou e aconteceu algum outro problema. Você tem que avaliar tudo primeiro para ver se é uma cobrança indevida. Sendo cobrança indevida, ou seja, não teve a oferta prometida disponível para você utilizar, primeiro que a operadora não devia nem te cobrar por isso. Mas, cobrando e tendo multa para você rescindir esse contrato, você tem essa justificativa, ou seja, a oferta que foi contratada não foi entregue, ou seja, não foi disponibilizada, e aí você não deve arcar com nenhum valor de multa contratual. Mas, na realidade, de vez em quando acontecem situações, de vez em quando até eu acho fora do normal, que tem uma cobrança de multa contratual por alguma situação parecida ou similar com essa. Outro ponto é quando o serviço não é oferecido em si. O que é que normalmente pode acontecer? Isso já aconteceu com um cliente meu. A gente assinou o contrato, prestando serviço de banda larga, era para fazer a ativação, e depois o pessoal disse, eita, a gente não consegue entregar não. A internet lá era, por exemplo, em um local que era um prédio na região metropolitana e não conseguia chegar. Eu disse, tudo bem, sem problema. O contrato, então, pela lei, ele é rescindido, já que você não consegue fazer a entrega. E aí, tudo bem. Aí você vê outro fornecedor para fazer as ações. O problema é quando o serviço não é oferecido e você tem a cobrança lá do serviço. Você só vai ver, normalmente, depois de 1, 2, 3 faturas, dependendo de como a empresa entregue esse documento de fatura. Porque você pode simplesmente não ver fisicamente a carta ou não receber o e-mail com as informações, se tiver o e-mail errado, por exemplo. E aí quando você for ver, é um prazo além dos 7 dias que você tem para cancelar o contrato sem nenhuma cobrança. E aí você pode ter uma cobrança de multa contratual que o pessoal vai te dizer, mas que você não é obrigado a fazer esse pagamento, que é uma cobrança indevida. E aí você tem esse argumento que o serviço não foi oferecido, não foi disponibilizado. Se houver qualquer cobrança, você tem esse tipo de argumento também. E um outro exemplo mais ou menos, né? Mas é que tudo que aconteça nos contratos que você vier a reclamar, vier a contestar, nesses dois âmbitos, por exemplo, nesse tipo de situação, a prestadora, ela deve provar. Então, se você reclamou, eu quero a isenção de multa porque o serviço não está funcionando, quem tem a obrigatoriedade de provar que a gente, como consumidor, está falando a verdade ou está incorreto, é a prestadora. Não é a gente. Principalmente quando você vai para o meio judicial.
O serviço não estava disponibilizado, não conseguiu utilizar, teve essa cobrança, PROCON da vida ou algo do tipo, e aí o pessoal vai dizer, ok, ônus da prova, cadê? O usuário fez alguma ligação, se for um telefone celular? Ah, não. Usou a internet? Não. Usou o serviço? Não. Então, ele não chegou a usar aquele serviço oferecido. Teve internet e não foi ativa. Ou, se foi ativa, qual era a velocidade ali praticada? E aí você vai ter essas informações. Lógico, você como consumidor também, de preferência, tenha todas as evidências, as provas do problema que está acontecendo. Ou seja, se tiver alguma cobrança indevida de multa contratual, pegue as evidências, pegue as informações para você ficar respaldado. Um exemplo que aconteceu comigo, há alguns meses, nem lembro exatamente quando, em um determinado local, tinha cobertura da prestadora de telefonia celular. E de um dia para o outro, deixou de ter cobertura. Eu disse, ok, tudo bem, peguei a reclamação, fiz contato com a prestadora e a prestadora disse, não, está tendo um problema de manutenção, tem que aguardar alguns dias. Tudo bem, a gente aguardou, o problema de manutenção foi resolvido, mas o problema persistia. Eu disse, tem aqui, por gentileza, abra um protocolo de novo, porque não está funcionando, abriu. Aí a pessoa da área técnica disse, não tem o que fazer, porque lá os técnicos já foram e está tudo resolvido, não tem nenhum problema. Eu disse, tem, porque o telefone não está funcionando, então não está da mesma forma que antes. E aí entra-se no discurso de eu estou vendo o sistema, que não é o real, e o real a pessoa não acredita da prestadora. Isso é praticamente em todas, tá? Não é uma, duas, três prestadoras não, a maioria delas faz dessa forma. E eu disse, tudo bem, abra um protocolo, que eu vou reclamar com a prestadora, e eu quero a isenção das multas para fazer o cancelamento de todo o contrato, porque as linhas ficavam tudo no mesmo setor, e não justifica pagar por um valor, um serviço que não estou sendo prestado. Ou seja, entra que a oferta prometida não está sendo utilizada por erro da prestadora ou que o serviço não está sendo mais ofertado naquele município, daquele local. Eu tenho esses dois argumentos até na mesma situação, que aí é mais o serviço não está sendo mais ofertado, porque a prestadora deixou de dar cobertura naquele local. E como eu consigo provar, é simples. Você é só pegar lá o telefone e você vai ter a comprovação. É um exemplo, tá? E a prestadora ela tem que provar. Eu fiz todo o processo e a prestadora ela não vai, na prática, arredar o pé, a não ser que você vá para o meio jurídico. É isso que acontece nesse tipo de cenário, tá? Você vai ter muita dificuldade para conseguir isso aqui com essas informações junto à prestadora. Pode ser que consiga? Sim. Se você tiver as informações, argumentos, pode ser. Porém, existe outro lado da moeda que é você vai ter que ir no PROCON, no juizado de pequenas causas ou até com a ajuda de um advogado, com a área jurídica da empresa, fazer alguma reclamação, vamos dizer assim, mais formal com um processo judicial para que você tenha essa multa contratual retirada. É um exemplo que aconteceu comigo. Não foi necessário chegar nesse patamar porque eu, como gestor de telecom, busquei outros meios e consegui resolver a situação que realmente o técnico até da prestadora confirmou, realmente aqui o pessoal tinha feito errado. Eu digo, eu sei, eu só queria que alguém fosse lá e corrigisse, graças ao técnico, a essa ajuda, que até a equipe de vendas das prestadoras, elas conseguem auxiliar nisso muito bem, tá? Por mais que a prestadora ela tenha uma certa, seja engessada em algumas coisas, mas normalmente a equipe de vendas eles conseguem auxiliar nesse tipo de situação em alguns casos. Então foi isso que aconteceu, só para você entender. Mas esses são os pontos que a gente pode cancelar um contrato sem pagar uma multa contratual.